Esse capítulo nós vamos abordar o corpo humano, falar sobre toda a sua estrutura, o que é o corpo humano, a fisiologia do corpo humano. Então nós vamos falar sobre órgãos, sobre os ossos, vamos falar sobre músculos, sobre sistemas, tudo isso abordado dentro desse nosso capítulo. Quais são os tópicos abordados nesse capítulo sobre o corpo humano? Descrever a estrutura óssea e muscular. Citar os principais órgãos e suas funções de forma sucinta. Descrever o sistema circulatório, respiratório, digestivo e urinário. Estrutura óssea e muscular. A estrutura óssea e muscular são formados pelo sistema músculo-esquelético. Esse sistema é formado por ossos, músculos e articulações. O esqueleto desempenha várias funções importantes. Dentre elas podemos dizer que é a sustentação, a movimentação, proteção e modelagem do corpo. Então nós temos a nossa estrutura do nosso corpo, onde nós temos a sustentação feita através dos ossos, músculos e articulações, onde nós temos aí a movimentação também feita através dessa estrutura. A proteção, principal proteção dos nossos órgãos internos e a modelagem do nosso corpo, como que o nosso corpo é. A estrutura óssea, os ossos. Os ossos são formas de tecido endurecido pela decomposição de cálcio. Cerca de 206 ossos com tamanhos variáveis compõem o nosso esqueleto humano. Podemos citar como exemplos o crânio, a coluna vertebral, o externo, a clavícula, o osso ilíaco, ossos da bacia, membros superiores, úmero, radiúna e membros inferiores, fêmur, tíbia e fíbula. Geralmente, quando nós temos fraturas, as fraturas geralmente são em membros superiores e membros inferiores. Podemos ter alguns casos de membros também, como o úmero ter aí fraturas. Geralmente fratura também pode acontecer em cabeça, mas geralmente as fraturas se dão em membros inferiores e superiores, que são as pernas e os braços. Os músculos são tecidos ativos do movimento. Eles possuem a capacidade de contrair-se e de relaxar. Em consequência, transmitem movimentos aos ossos sobre os quais se inserem. Então, é o conjunto osso-músculo que faz com que a gente tenha os movimentos do nosso corpo. Lembrando que nós temos também os ligamentos. Os ligamentos é quem faz a ligação de um osso ao outro, de um músculo ao outro. Esse ligamento também é de fundamental importância para o movimento de um membro, de um determinado membro do corpo humano. Então, esse conjunto de ossos, músculos, ligamentos faz com que nós tenhamos esses movimentos variados do nosso corpo. Os músculos têm uma variedade grande de tamanho e formato, de acordo com a sua disposição, local de origem e de inserção. Existem cerca de 600 músculos do nosso corpo, juntamente com os nossos ossos, onde faz com que nós tenhamos movimentos perfeitos. Articulações. A função das articulações é reduzir o atrito e amortecer os choques, promovendo o movimento assim sendo. Para reduzir ainda mais o atrito, toda a articulação é cercada por uma resistente bolsa de um tecido especial que produz um líquido sinovial, que age como óleo lubrificando todas as juntas. Então, lembrando que todas as nossas juntas nós temos líquido sinovial, onde esse líquido sinovial ele faz como um lubrificante para que nós tenhamos esse movimento adequado em todas as junções. Lembrando que também nós temos aí os ligamentos, que juntam uma parte de um osso ao outro, um músculo ao outro, que são esses ligamentos, e assim fornecendo aí movimentos no nosso corpo. Principais órgãos e funções. Os agrupamentos de células podem formar tecidos diferentes e estes, por sua vez, formam órgãos diferentes que interagem para desempenhar uma determinada função no organismo. Então nós temos aí o encéfalo, é o principal órgão do nosso corpo, composto pelo cérebro,
pelo bulbo e o tronco encefálico. É responsável por todas as funções biológicas do nosso corpo. É ele, o nosso sistema encéfalo, que manda informações para todos os outros órgãos e para não só para os órgãos, mas para também que nós tenhamos movimento nos nossos membros. E é através desse encéfalo que nós temos aí todas as funções adequadas do corpo humano. O coração, órgão oco e muscular, que tem a função de uma bomba contrátil propulsora, possibilitando que o sangue circule por todo o corpo. Então é o coração, no seu pulsar, que faz com que o sangue circule através do corpo, fazendo com que haja também a oxigenação das células do corpo. Esse oxigênio transportado através do sangue. Pulmões, órgão do sistema respiratório, tem a função variáveis, porém a mais importante delas é realizar a hematose, que é a troca gasosa, porque nós respiramos oxigênio, no que nós respiramos o oxigênio, nós fazemos a troca gasosa. Respiramos oxigênio, jogamos agora o residual para fora. Então, 21% de oxigênio respirável. Nesses 21%, nós ficamos com em torno de 16% de oxigênio no nosso corpo. O residual sai juntamente com o nosso CO2. Esse CO2 é jogado para fora porque é a troca gasosa que é feita. Então, essa é uma das principais funções do nosso pulmão. Rins, responsável pela filtração do sangue, local onde são retiradas substâncias que são consideradas tóxicas ao organismo humano. Então é através dos rins que faz a filtragem do sangue, retirando todo o contaminante, fazendo com que o nosso sangue fique um sangue limpo. E é os rins que também faz com que a gente jogue a nossa urina para fora. Sistema circulatório. É um sistema que tem a função de fazer com que o sangue circule por todo o corpo. É composto pelo coração, que é a bomba que joga esse sangue através do corpo, jogando através dos vasos sanguíneos, onde nós temos artérias, veias e os capilares. Então, os vasos sanguíneos transportam esse sangue através de artérias, veias ou capilares, onde esse sangue é o fluido movimentado sob pressão. O sangue ele transporta o oxigênio, como eu falei, oxigenando as células do corpo. E assim também não somente o oxigênio, mas também há necessidade de alguns nutrientes irem através do nosso corpo que vão através do sangue, fornecendo subsídios para o corpo, onde também recolhe as excretas do metabolismo. Então, nós vamos ver mais adiante, quando nós temos uma hemorragia, ela pode ser uma hemorragia venosa, uma hemorragia arterial, uma hemorragia capilar, que faz parte dos vasos sanguíneos, que está dentro do sistema circulatório, onde temos a bomba, que é o coração, bombeando o sangue através desse nosso sistema circulatório. Sistema respiratório. O sistema respiratório é composto pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, onde nós temos aí o nosso ar entra no oxigênio através do nariz ou através da boca, indo assim do nariz para a cavidade nasal, onde passa pela faringe, o ar, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, onde os alvéolos estão dentro dos pulmões. E aí sim o nosso sistema respiratório faz com que nós respiramos o oxigênio é jogado para o sangue. Então trabalha em conjunto o sistema respiratório com o sistema circulatório, fazendo com que o sangue então saia rico em oxigênio para nutrir o nosso corpo, as nossas células do corpo. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos descarregam seu dióxido de carbono no ar e dele tomam sua nova carga de oxigênio. O processo se chama de hematose. Então, relembrando que a hematose nada mais nada menos do que eu respirei o oxigênio no ar, 21%. Ele entrou, chegou no pulmão, eu vou fazer essa transformação onde eu vou, o meu corpo, aproveitar 16% desse oxigênio
e a partir desse momento eu vou jogar 5% para fora desse oxigênio que entrou, que foram os 20%. Sendo que quando eu jogo para fora 5%, eu também joguei para fora o dióxido de carbono. Então esse processo que é chamado de hematose. Então os 16% que ficou, ele foi jogado para onde? Para a corrente sanguínea. Isso é para o sistema circulatório, onde esse oxigênio então trabalhou dentro do nosso corpo, oxigenando as células do corpo e os órgãos do corpo, oxigenando todo o corpo em si. O diafragma é o músculo responsável pelos movimentos respiratórios, de inspiração e expiração. Então nós temos as costelas, elas se elevam, músculos intercostais, eles se contraem. Então, quando a costela se eleva, isso é quando eu estou inalando o ar, puxando o ar para dentro do pulmão, as costelas elas vão se expandir, porque o pulmão se expandiu, entrou ar. Nesse momento, os músculos intercostais eles se contraíram, e aí sim, nós temos esse movimento de inspirar. E aí sim, no momento que eu joguei o ar para fora, eu expirei o ar. Então, os músculos intercostais, eles se relaxam, de forma que a costela ela retrai novamente, porque há uma diminuição do nosso pulmão, porque já retiramos o ar de dentro do nosso pulmão. Então, é o momento em que o ar é exalado. Então, respiramos, no que nós respiramos, o nosso diafragma trabalhou, puxamos o ar para o pulmão se expandiu, puxava, se expande, o músculo intercostal se contraiu. Então nós fizemos a inspiração, fizemos a expiração, o pulmão ele diminui volume, costela diminui aqui relaxando também o músculo intercostal. Nesse momento, o nosso diafragma ele move-se para baixo e aí sim o ar é retirado do nosso pulmão. Nesse movimento, então, nós temos aí, o oxigênio entrou 21%, saiu com 5%, 16% ficou no nosso corpo. A respiração é uma função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio. Então, como eu falei, esse nosso oxigênio vai através da corrente sanguínea alimentando as nossas células do corpo. Esse oxigênio, então, ele alimentou onde o que não necessita mais, ele joga para fora o nosso pulmão, que são os 5%. E eliminam assim também o dióxido de carbono. É um intercâmbio gasoso, oxigênio e CO2, entre o ar da atmosfera e o organismo. Então, esse processo vocês vão visualizar através do slide na figura que está sendo apresentada para vocês. Sistema digestório. O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso, ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão, com a finalidade de transformar o alimento ingerido em partículas bem pequenas para que elas sejam absorvidas e assim sendo nutrindo também o nosso corpo, nutrindo de vitaminas, sais minerais e outras coisas mais que é necessário para o nosso corpo humano. Então ela é particulada, isso é, fica em pequenas partículas todos esses componentes que o nosso corpo precisa. Vitaminas, sais minerais e outras coisas mais que assim vai nutrir o nosso corpo humano. Os componentes do sistema digestório então são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Isso tudo faz parte então do sistema digestório do nosso corpo. Sistema urinário. O sistema urinário participa da manutenção do organismo através da eliminação de restos do metabolismo de água e outras substâncias pela urina. Então, o que não é necessário para o meu corpo, não é necessário na alimentação, não é necessário em outros pontos. Então, isso é o que? Jogado para fora. Jogado para fora através do que? Não só através das fezes, mas também através da urina. Então, através da urina, o sistema urinário que se encarrega disso. É onde faz a filtragem do nosso sangue. Se fez a filtragem do nosso sangue, então retirou aquilo que não era necessário ou estava em exagero no nosso corpo.
Então não se faz necessário, está exagero, vai ser eliminado através dos rins, porque o sangue passou, fez a filtragem, nessa filtragem então ficou o que não é necessário, foi jogado através da urina. O sistema urinário ele é formado por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga e uma uretra. A urina é composta de aproximadamente 95% de água. As principais excretas da urina humana são ureia, o cloreto de sódio e o ácido úrico. Então isso sai através da urina, mas 95% é formado de água. Por isso que nós, quando estamos urinando muito, necessário se faz tomar bastante o quê? Água. No dia a dia, nós temos que tomar pelo menos 2 litros de água. Isso é para que o nosso rins funcione adequadamente. Isso fazendo com que ele não retire água do nosso corpo para poder excretar. Então, a gente está consumindo água, no mínimo 2 litros de água por dia, fazendo com que haja um funcionamento adequado dos nossos rins. Então, chegamos ao fim do capítulo que fala sobre o corpo humano, sobre os seus sistemas. Já conhecemos, então, todo o sistema do corpo humano. Uma forma sucinta, sim, mas de forma que vocês vão abordar uma vítima, vão saber identificar o que possivelmente possa estar acontecendo com aquela vítima. Se ela possa estar com uma fratura, se ela possa estar com uma entorse, se ela possa estar com rompimento de ligamento, rompimento muscular, se ela pode estar com uma hemorragia. Hemorragia essa pode ser venosa, capilar ou arterial, que nós vamos identificar mais adiante como que é. Se ela está com uma pedra nos rins. Então nós vamos começar a identificar mais ou menos como que uma pessoa, uma vítima, possa estar sentindo diante do que nós aprendemos, ou sucintamente que nós aprendemos aí sobre o corpo humano.